A Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta Coração Missioneiro. Chegamos ao terceiro e último episódio deste documentário que entrelaça história, cultura e música para descortinar os 7 povos missioneiros. É neste cenário que vamos mostrar revelações sobre o coração do Padre Roque Gonzalez, o chamado Guerreiro da Paz. Sepete Araju é a herança musical de quem vive nas missões. Esse documentário é uma realização TV Sangue de Gaúcho. Conta com o patrocínio das lojas Becker, Casul Distribuidora, Truilha Tintas, Brastelha Industrial e Bigolar Máquinas. Financiamento Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Coração missioneiro, tal como nós conhecemos, ele tem sido objeto das igrejas. Digamos que a Igreja Católica, o Padre Roque Gonzalez, né, que ele tenha morrido, tenha sido assassinado, morto por índios, que o queimaram, né, e foram para os matos, e quando voltaram para cumprir o ritual, o corpo queimava, mas o seu coração continuava batendo. E mesmo que isso seja um elemento de fé, ele se impregnou nas missões, porque se tratava de um padre que vinha fundar, que vinha catequizar, e ele com mais outros 2 padres foram assassinados pelos índios que eles tentavam catequizar. Então, o coração missioneiro, o nascedor da expressão desse coração missioneiro, é exatamente a partir da queima do corpo do Roque Gonzalez. E repito, os índios tinham um ritual. Eles deram uma batida, uma pancada, uma paulada, o padre tombou. E eles, para garantir a morte, o seu intento, botaram fogo. Mas fogo meio rápido, queimou parte do corpo, eles voltaram para continuar aquele ritual, e o coração estaria batendo, estaria em movimento. Isso os apavorou e eles voltaram para o mato e desistiram de concretizar isso com o coração. Depois disso, então, desses mais de 400 anos de história, ou quase isso, aí então a igreja passou a contar e mostrar essa ideia da força pela fé do feito do Padre Roque Gonzalez, fazendo as fundações, tendo tombado e marcando a história ao ponto de ser o Santo Padre Roque Gonzalez. Quando recebemos a inspiração missioneira para compor algumas músicas, compusemos o Coração Missioneiro. Então fizemos um resumo da história das missões, porque isso feito em 3, 5 minutos precisa resumir muito. Assim mesmo nós mostramos índios, né, que cantam, também colocamos música, falamos dos índios e falamos dos padres, dos jesuítas e da história. E ainda colocamos um refrão na música, além do corpo da música, que é bem interessante, novamente falando sobre o coração missioneiro. Mas não basta ser gaúcho, tampouco ser missioneiro, se ainda está te faltando um coração missioneiro. Quer dizer, nós andamos no corpo da música e viemos com o refrão. É um ritmo de vaneira, e é onde a gente faz esse refrão, também cantado por vários dos nossos componentes do nosso grupo. Eu sou Noé Teixeira, produtor rural, músico, advogado, escritor, e tenho me dedicado ao longo de mais de 50 anos, e ultimamente com ênfase nas missões, a essa história importante, cada vez me fascina e me leva a conhecer melhor as missões. É muito importante fazer isso, e temos tido na minha terra, no Instituto Histórico e Geográfico, um apoio integral nisso aí. É uma instituição de peso, nascida em 1984, e nós estamos sincronizados
com o Instituto. Então, quando eu compus a música, depois fiz um videoclipe e tudo, havia sempre esta integração cultural e histórica, porque não há como ser cultural se não é histórica. Aqui tem que ter história missioneira. É uma cultura missioneira, que nasce daqui, grande, se esparrama pelo mundo, que vem nos visitar. É muito grande as missões perante o nosso tamanho. Por isso a nossa condição de persistente em tentar sempre buscar novos conhecimentos, saber mais das missões dos nossos 3 países. Somos vizinhos aqui. Eu vou repetir, em 100 quilômetros, 150 quilômetros, 120, tem tudo. Tem 30 povos com a sua história específica, sendo única, de jesuítas e de índios, de catequese, de catequizar, de ensinar daqueles dramas do passado com a morte dos padres. E resulta no quê? Nesse conhecimento, essa vontade de alguém vir dos 4 cantos do mundo, vir para cá conhecer missões, seus detalhes, sua gente e sua história. O missionário jesuíta Roque Gonzalez e seus companheiros, padres Afonso Rodrigues e João de Castilho, foram beatificados pelo Papa Pio XI em 1934 e canonizados pelo Papa João Paulo II em 1988 em sua visita à capital do Paraguai. O martírio dos padres jesuítas teria ocorrido onde hoje existe o Santuário do Caaró, localizado na BR-285, trevo de acesso ao município Caibaté, nas Missões. Na biografia de Roque Gonzalez, a primeira coisa que se destaca é que ele é filho de uma família importante de Assunção, portanto, ele é nativo aqui da América. E que há pouco tempo passou a se admitir que a avó materna era índia. Então, desde criança, a língua materna em casa era o Guarani. E ele, muito dedicado à religião, a mãe dele assumiu o sacerdócio. É bom dizer que Roque Gonzalez vivia em Assunção, à época que ele foi ordenado padre com apenas 22 anos de idade. Ele não teve todo aquele estudo, se nós compararmos com Afonso Rodrigues e João de Castilho. Então, uma breve guinada aí para dizer que Afonso Rodrigues nasceu na Espanha, era super inteligente, fez o curso em Córdoba, foi pedido a ele defender publicamente a tese dele de formatura. E João de Castilho era de origem humilde. João de Castilho, pelo contrário, também espanhol, de origem nobre lá, mas com muita dificuldade em aprender na parte intelectual. Roque Gonzalez não teve, em princípio, formação acadêmica. Ele não estudou em Córdoba, como era normal os padres serem ordenados em Córdoba. Inclusive, eu fui há pouco tempo para tirar essa dúvida que realmente Roque Gonzalez estava na família, ali em Assunção, quando o irmão de Hernandária visitava Assunção, era bispo de Tucumã e Hernandário, o governador, pediu para ordenar alguns padres. Então, Roque Gonzalez foi ordenado bastante jovem, tinha uma carreira promissória como padre diocesano, padre secular. Ele tinha sido designado para ser cura da diocese de Assunção, mas sentiu esse chamado para trabalhar nas missões. Então, em 1609, exatamente a fundação da primeira redução, ele vai entrar na Companhia de Jesus, faz os exercícios espirituais, trabalha sem maior sucesso junto aos Itacuru, os índios muito cruéis lá do Chaco, volta para São Inácio Iguaçu, ingressa em 1611. As primeiras características destacadas dele eram uma pessoa de muito trabalho, tanto no arado quanto no machado para fazer casa. Bom, Roque Gonzalez vai se destacar então como o grande fundador de reduções. Foram mais de 10 reduções, vindo lá de São Inácio Iguaçu, passando pelo Rio Paraná, passando pelo Rio Uruguai, até chegar onde nós estamos, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, com uma grande liderança, grande energia, tem autorização para fundar quantas reduções pudesse, explora o rio Uruguai, obviamente, também o rio Ibiqui e possivelmente o Ijuí e o Piratini,
antes de passar o rio oficialmente. Vou destacar uma data, lógico que nós precisamos definir uma data e um local. Então seria 3 de maio de 1626, no Passo do Padre, no distrito atual de São Isidro de São Nicolau. Roque Gonzalez funda São Nicolau, vem mais tarde funda Nossa Senhora da Candelária, isso em 1627. Em 1628, em 15 de agosto, fundou São João, aliás, Assunção de Juí, onde deixou o padre João de Castilho, e andou ainda pela região até em 1628, 1º de novembro, chegou na região de Caaró. Caaró é interessante falar porque a redução de Candelária, a menos de 40 quilômetros de distância, já tinha uns 3 mil índios, e quando os índios da região de Caaró, chamado caruano, caroense, foram pedir para o padre Pedro Romero, que trabalhava ali em Candelária, para fundar uma redução na sua terra. Padre Pedro Romero convidou para os caroenses ir morar junto com os índios de Candelária. Eles acharam melhor que um padre fosse morar lá no Caaró. Então, estando na região, chegando Roque Gonzalez, junto com João de Castilho e Afonso Rodrigues, eles ficam um tempo ali na Nossa Senhora Candelária. Inclusive tem registro que esses 3 padres, mais o padre Pedro Romero, em 1628, batizaram bem mais de 600 crianças aí em Candelária. Em Caaró começa a redução, o padre chega acompanhado de mais um padre e 3 jovens, traz 200 cunhas, 200 machados, e vai ter bastante adesão dos caciques. Nesses primeiros dias, eles se envolvem em construir a casa de moradia para ele, a capelinha, e quando ele estava amarrando o sino numa madeira, uma vara, para ser usado na nova redução, 1º de novembro, então dá por fundada a redução de todos os santos de Caaró. Em 1º de novembro e 15 de novembro a morte, e ali vem toda uma história bastante trágica, porque os índios matam o padre, os padres daí, Afonso e Roque, pela ordem de Nhesu, que queria matar todos os padres da região. Então, a decisão de Nhesu é muito falada, que foi uma resposta, vamos dizer, uma reação contra a pregação dos jesuítas em relação à poligamia e também a questão da espiritualidade. Quanto à poligamia, os índios já eram monogâmicos, com exceção dos caciques. Quanto à espiritualidade, não havia lá muita diferença. Realmente o que aconteceu é que vários caciques abandonavam o comando de Nhesu e passavam para o lado dos padres. Então foi uma disputa política onde Roque Gonzalez conseguia fazer com que muitos índios caciques fossem para as reduções. Tanto é que no dia da morte, Roque Gonzalez, no dia que ele morreu, mandou um bilhete para Pedro Romero, seu vizinho, aí, dizendo que se tivesse mais 500 machados, mais 500 famílias viriam para a redução. Bom, a morte foi uma pancada de um Itaiçá, que é um machado de pedra, na nuca do padre Roque primeiro, depois foi morto o padre Afonso Rodrigues, e logo depois também um índio, que não era batizado, mas recebeu o batismo de sangue e ultimamente passou a ser chamado de adalto. Mortos os padres, toda aquela confusão, índios fiéis, que estavam aí, esses guri que vieram juntos, esses rapazinhos, usaram os cavalos para ir avisar o padre Pedro Romero do acontecido e também os padres de São Nicolau. No dia seguinte, quando os índios voltam para lá, o padre tinham jogado os corpos para no fogo, não tinham queimado, abriram o peito de Roque Gonzalez, tiraram o coração e jogaram no chão e também tentaram já queimar. Aí vem a história de que
o coração de Roque González falou. Começou as palavras dizendo: mataste quem tanto vos amou. E aí segue várias palavras. Enfim, houve então uma reação dos padres contra os índios que executaram, reação que não era só do jesuíta, mas era dos caciques, amigos de Roque González, e era do próprio poder público da Espanha. Tanto é que, para combater os assassinos de Roque González e Afonso Rodrigues e também de João de Castilho, veio o grande fazendeiro lá, Manuel Cabral de Alpuín de Corrientes, que comandou essa revolução contra os índios, vamos dizer assim, esse combate aos índios que mataram os padres. Tinha ali também o padre Pedro Romero, o irmão Bernard, que muito conhecido na área militar. Tinha cacique, o cacique Nicolás Ngairu, lá de Concepción, inclusive o cacique Paulo Arapiçandu, filho do cacique que deu origem à redução de São Inácio. Estavam ali, foram mortos mais ou menos 200 índios, aproximadamente. O coração foi recolhido. Então, essa relíquia, o coração do Padre Roque González, nós podemos dizer que é uma das principais relíquias da Igreja Católica. Recolhido junto com os corpos, sem ser identificado, foi uma espécie de uma fronha. Quando chegaram esses corpos em Concepción, no outro lado do rio Uruguai, onde havia uma redução mais consolidada, no momento que foram observar os corpos para celebrações fúnebres, tinha um coração. Olharam de quem seria. Examinaram o peito de Roque González, não estava no peito de Roque. Então, guardaram numa caixa, ficou alguns anos aí, de 1628 até 1633, quando esse coração foi levado para Roma. Chegou lá em 1634. E lá foi, junto com o coração, na caixinha de madeira, foi um bilhete dizendo Roque González, morto, tal lugar. Foi identificado. Lá ele passa para outro invólucro, outra caixa, e vai para o depósito das relíquias da Igreja Católica, na Universidade Gregoriana, e fica praticamente 300 anos desconhecido seu paradeiro. E nesse período todo, a Companhia de Jesus, inclusive, foi extinta. Então, quando foi redescoberto o coração lá, começaram os trabalhos para a beatificação, que é um caminho para a santificação. Então, eles foram tornados beatos em 1934. Essa beatificação gera um movimento grande aqui na região missioneira do Rio Grande do Sul em favor de recordar a ação dele. E nesse ano, ainda o Carol não estava descoberto, não tinha sido. Então, esse evento, esse reconhecimento foi uma coisa assim muito especial. Os três beatos rio-grandenses, assim que chamavam, passaram a ser venerados na igreja do Rio Grande do Sul. Mas pensei eu, nem tanto quanto mereciam, principalmente Roque González, por seu coração ainda estar intacto. Então, quanto a falar, eu fico na dúvida, falou, não falou, mas foi registrado por 43 pessoas que ouviram e deram depoimento que ouviram o coração falar. Agora, o milagre está como um órgão humano jogado na terra, no calor, no frio, na umidade, vai permanecer sem se deteriorar. Aí volta o coração de Roma para Buenos Aires, vai ficar lá no Colégio del Salvador, Universidade del Salvador dos Jesuítas, e bem mais tarde ele retorna para a cidade onde ele nasceu, Assunção. E continua essa devoção, isso foi lá para o ano de 1960, continua a devoção até que em 1988 os três mártires se tornaram santos da Igreja Católica. Ali, por uma questão política, eles deveriam ser santos brasileiros. Roque González é o primeiro santo brasileiro, porque se reconhece o santo ao local onde ele foi morto. Mas, por uma questão política, resolveram falar nos três santos rioplatenses, dando a ideia que Roque González tem
seria venerado. No Paraguai, terra em que nasceu. No Brasil, terra onde ele foi morto. Na Argentina, terra onde ele foi sepultado. Bom, o coração, depois que chegou em Assunção, ele ficou sob a guarda dos jesuítas no colégio Cristo Rei, numa capela, na igreja Colégio Cristo Rei. Nesses últimos anos, inclusive, foi mudado mais uma vez o invólucro. E lá está, sob a guarda dos jesuítas, mas tem alguns fragmentos desse coração que estão em relicários. O relicário que eu conheci primeiro foi na casa de uma descendente de uma irmã de Roque González na Argentina, a senhora Carmen Acunha. Tive a oportunidade de chegar na estância dela e, para mim, foi uma surpresa muito grande ver um relicário com fragmento do coração de Roque González. Essa família recebeu esse relicário da igreja porque, além do parentesco, ajudou em todo esse translado do coração de Buenos Aires para Assunção. Outro local que me surpreendeu muito quando eu pesquisava outro tema, lá da região central do estado, fui na Cartucha, uma ordem de monges, e lá conversando com o reitor dessa Cartucha, um monge, fomos conversar um pouquinho sobre a cruz missioneira, que uns dizem que é de Caravaca, outros dizem que é de Lorena, mas na verdade é a cruz de Caravaca. E falando sobre essa cruz, veio a história de Roque González, e para minha surpresa, no relicário, dentro dessa cartucha, desse mosteiro, o espaço ocupado pelo relicário de Roque González era do mesmo tamanho do espaço ocupado pelo relicário de São Bruno, que é o patrono dos cartuchos. E também aqui na redução, hoje no Santuário do Caró, tem um fragmento do coração de Roque González. Pelo que Roque González fez em defesa do povo humilde na época pela Igreja Católica, ele deveria ser melhor reconhecido e também na história. Então, nós estamos trabalhando já há tempo com a trilha dos Santos Mártires das Missões. Começamos lá em 2001 com foco em história. Vamos contar a história no meio do povo, fazer uma maneira diferente de trabalhar fora da sala de aula. A trilha hoje é considerada de patrimônio cultural e a minha ideia como professor de história é vamos focar a história. Mas como um padre me acompanhou, pegou um viés religioso. E o ambientalista também me acompanhou, o padre Eugênio, no caso o sacerdote, e o capitão Lisboa, da Brigada Militar, me acompanhou como ecologista, e a trilha Santos Mártires tem essas três dimensões: história, religiosidade e meio ambiente. E todos os anos nós promovemos 3 eventos que são regulares. Um em maio, a cavalo, lembrando toda a trajetória de Roque González, desde o Passo do Padre, São Nicolau, e todos os pontos interessantes dessa história do início da história das missões, vinculada a Roque González. Em outubro se faz de bicicleta, de bike, e em novembro a pé. E também se faz outros eventos, como é o caso do Seminário Internacional de História, Educação e Turismo das Missões, realizado sempre aqui em Caibaté. Bom, nós trabalhamos com o passado, como professor de História, tentamos entender o presente e, claro, projetar o amanhã. Eu sugeri já para um bispo aí, agora para a MM, comprar a ideia de que a Igreja Católica do Rio Grande do Sul declare 2028 como o ano de Santo Roque González Santa Cruz, nos 400 anos da chegada dele aqui no Rio Grande do Sul. E no mundo acadêmico, para em 2026, daqui a 2 anos, que se faça a divulgação da história de Roque González, porque ele iniciou a história do Rio Grande do Sul. No conceito tradicional de história, ele surge a partir do momento do domínio da linguagem escrita, a formação
de população estáveis ou cidades, população sedentária. Então, as missões começaram 111 anos antes da chegada dos portugueses no Forte de Rio Grande. Por isso nós, quando falamos de missioneiro, o coração missioneiro, coração de Roque González, pulsa dizendo: eu vim, trabalhei e deixei meu sangue em defesa do povo humilde daquela época, que eram os guaranis, perseguidos tanto pelos espanhóis como também, posteriormente, pelos bandeirantes, que destruíram as primeiras reduções do estado do Rio Grande do Sul a partir de 1636 até 1638. A inveja dos índios rebeldes calou o padre Roque González, conhecido como um pioneiro jesuíta. Entre as vozes das reduções, nasceu um índio considerado o maior líder guarani conhecido nas reduções, Cepé Tiaraju. São Luís Gonzaga é o terceiro dos 7 povos. Começamos em São Borja, 1682, depois São Nicolau e São Luís Gonzaga em 1687. São Luís Gonzaga não é nem mais importante nem menos importante que qualquer um dos 7 povos, mas São Luís Gonzaga tem alguns personagens históricos vinculados a esta cidade, a este pueblo, que são destaques. Um deles, que é o que nós vamos falar agora, é o maior destaque. Aliás, é o maior destaque das missões jesuíticas dos hoje os 7 povos. Talvez seja o maior destaque dos 30 povos, e retirando padres como o Padre Sepe e outros, é sem dúvida o índio mais conhecido do Brasil e da América. Trata-se de José. Falando esse nome, quem é José, né? José Tiaraju. Cepé Tiaraju, que não é pouca coisa. Cepé é herói do Rio Grande do Sul e é herói brasileiro, está no panteão dos heróis. Não é fácil ser herói de um país. E o Cepé tem uma peculiaridade, já vamos contar um pouquinho da história dele. O Cepé não era brasileiro. Como ser herói de um país, tu não era daquele país? Ah, mas não tinha Brasil. Mas Cepé vivia num pueblo espanhol. Então, nem português era. Agora, os feitos deste rapaz, e já vou explicar por que ele é rapaz, são muito grandes para nós aqui, hoje, nas missões, hoje Rio Grande do Sul, hoje Brasil. Primeiro porque rapaz, né? Nós não sabemos exatamente o local de nascimento de Cepé. Presume-se que seja São Luís Gonzaga, por tudo que a história nos traz, né? As pessoas vêm falando isso desde sempre, mas não há documentação. Mas também não se sabe de onde fala-se de Cepé a partir do momento que ele se engaja na Guerra Guaranítica, que é 1754. E aí ele está em São Miguel, ele é alferes, ele é militar, então a expertise de Cepé era mesmo defesa, ataque, proteção, armas, estratégias. Então por isso que ele se destaca na Guerra Guaranítica. Cepé provavelmente na guerra tinha em torno de 30 anos, né? Calcula-se entre 30, talvez 40, mas por sua jovialidade, por sua força, né? Alguns historiadores vão trazer até um pouco menos de 30. Mas nós acreditamos que menos de 30 era uma idade muito baixa ainda para ele ter esse destaque todo, né? Então vamos deixar ele aí 30 e poucos anos, um rapaz. Cepé aparece quando, em 1754, as tropas portuguesas, em conflito, já na Guerra Guaranítica com os Guaranis, assassinam Dom Alejandro. Alejandro era o índio chefe das milícias, dos grupos armados que lutavam contra os portugueses. No Rio Pardo, não na cidade de Rio Pardo, até porque essa cidade ainda não existia, mas no Rio Pardo. As tropas portuguesas avançando em direção às missões e os índios se destacando para ir defender. De São Luís Gonzaga vão
importantes índios, inclusive um que nós vamos falar também nesse episódio, que é Crisanto Nerano. E os luizistas são responsáveis por, lá no local, construir um forte. Um forte. Mas onde é que entra Cepé? Dom Alejandro é morto e os índios, então, em combate, os índios se reúnem e dizem, mas e quem agora que vai chefiar o grupo, né? Então, Cepé, que era o subcomandante das tropas vindos de São Miguel, os miguelistas, Cepé é, então, levado ao posto de comandante daquele grupo que luta lá. É em torno de 400 pessoas, mais ou menos. O exército português tem lá seus 1.000 e pouquinho. E ainda é um primeiro momento de estudo, né? No início da guerra, depois as tropas portuguesas vão recuar e a guerra retorna mais tarde. Cepé é preso. Como é que vai se dar essa prisão? Aí tem umas incógnitas em relação a isso. Mas eu gosto da versão Guarani. A versão Guarani diz que os portugueses chamaram eles para negociar. Reúnam os líderes de vocês, deponham armas e vamos negociar. Vamos parar de guerra, dá para negociar. Por quê? Porque os portugueses vêm demarcar a área. Os portugueses não vêm matar Guarani. Eles vêm demarcar a área que era o objeto da troca com Espanha do Tratado de Madrid. E os índios, por sua vez, também não estão muito afim de matar português. Os índios treinavam defesa, principalmente, contra bandeirantes e contra outros grupos indígenas, como charruas, mas não era a guerra deles, né? Então eles vão negociar. São 54 Guarani que depõem armas e entram no acampamento português para negociar. No 54 está Cepé. Para surpresa dos índios, e essa é a narrativa dos índios, a narrativa portuguesa é um pouquinho diferente, mas é esse caminho, os índios são surpreendidos e rendidos e presos, os 54. Cepé, então, questiona o porquê daquilo, que os portugueses teriam mudado, né, a versão, a estratégia, o acordado, e lhe é dito, então, que não tem o que fazer. Mas ele oferece cavalos em troca da liberdade dos companheiros. Ele disse que teria muitos cavalos, perto de 1.000 cavalos, guardados próximos dali, e que ele poderia oferecer os cavalos em troca dos companheiros. Se tinha cavalo ou não tinha, nós não sabemos. Fato é, então, que Cepé sai escoltado no início da noite por guardas portugueses e ele foge. Até hoje, ainda hoje, a fuga de Cepé é um pouco estranha, né? Porque ele sai a cavalo, ele sai amarrado com as mãos para trás, o cavalo dele puxado, e daqui um pouco ele se desamarra, assume o comando do cavalo e foge desse grupo, né? Mas o fato é que ele realmente foge. Portugal e Espanha mudam a estratégia e resolvem então unir seus exércitos, e aí nós passamos de 3.000 homens. Por quê? Porque numa primeira tentativa de combate com os exércitos de Portugal e Espanha separados, não funcionou, eles não conseguiram. Eles não conseguiram invadir as missões. Por N motivos, porque encheu o rio, enfim, mas não deu. Eram poucos homens, não era objeto, eles não contavam com a reação de índios e acabou então que eles recuam para Rio Pardo e reconstroem essa caminhada, os exércitos unidos pelo sul do atual Rio Grande do Sul. E a ideia, então, é vir até as missões e eles vêm, e essa é a Guerra Guaranítica, que nós já contamos, mas o que importa é Cepé. E aqui tem um negócio que às vezes não se acha em livro, que é o formato do combate. Nenguiru vem de Concepción, hoje Argentina, e é o líder do exército Guarani, porque tinha uma expertise muito maior em combates. Já era um militar mais experiente e tal. E Cepé assume um subcomando, se é que podemos falar assim, mas eles estavam pareados. Só que Cepé projeta uma guerra de guerrilha, porque Cepé logo nota que enfrentar nos moldes tradicionais os exércitos treinadíssimos de Portugal e Espanha não dá. Porque as armas são muito melhores, porque a proteção deles é muito melhor, porque as táticas são melhores, porque eles são muito mais numerosos, são o dobro em número. Então o que Cepé planeja? Vamos usar a guerrilha, vamos fazer ataques rápidos de surpresa, matam-se alguns e fogem.
E Cepé então separa um grupo para ele, Nenguiru concorda com isso, mas Nenguiru não abre mão de que haja uma batalha. Ele acredita que, como os índios são muito valentes, eles vão conseguir. Conhecem o terreno. Eles chegam a um acordo. Então Cepé separa um grupamento e vai à frente, vai na vanguarda dos exércitos de Portugal e Espanha, fazendo exatamente isso. Guerrilha, atacando de surpresa e fugindo, e vai conseguindo bons feitos. Preocupa. O nome de Cepé já ecoa nos exércitos de Portugal e Espanha. Que o Cepé é o índio que está matando eles na guerra e eles não conseguem pegar Cepé. Do nada, Cepé surge no meio do mato com homens, atacam e fogem. Enquanto isso, os exércitos vão se organizando aqui, Guarani, o exército Guarani, e sai das missões. E aí, por que a guerra é o combate final, a batalha de Caiboaté em São Gabriel, hoje município de São Gabriel? É a estratégia dos Guarani. Eles saem das missões para evitar que mulheres, crianças, velhos e professores de história, eu vou me incluir, não participem da guerra. Esse pessoal não é para a guerra. A guerra são os homens jovens, muitos profissionais de guerra. E também para que o gado que nutre de proteína as missões seja preservado, porque as estâncias estão no centro do Rio Grande do Sul. Se esses exércitos avançam, vão pegando todo o gado. Vai faltar comida nas missões. Então eles também pensam isso. Porque estrategicamente pensando, vamos esperar eles aqui. Mas não dá para esperar eles aqui. Os Guarani pensavam o quê? Vamos expor mulheres e crianças. E vamos principalmente ficar sem alimentação. Vamos pensar nos 7 povos, 30 mil pessoas. Como que alimenta 30 mil pessoas? Hoje parece fácil, eu vou no açougue, eu vou no supermercado, mas não tinha isso. Quanto eu preciso de carne para 30 mil pessoas por dia? E se a guerra toma a proporção de 1 ano, 2 anos, 3 anos? E se os portugueses e espanhóis cercam as missões e não deixam vir? Então, pensando nisso, eles se retiram e Cepé segue o seu trabalho de fazer ataque surpresa. Num desses ataques, Cepé vai perder a vida e a gente já sabe disso. O ataque é uma emboscada. Eles deixam algum gado e uns soldados ali fazendo de conta que estavam descansando, enfim, desatentos. Os homens de Cepé notam aquilo e chamam ele, então, olha, aqui tá bom para atacar, a gente vai pegar esse gado aqui e vai poder, o inimigo, então, atacar o inimigo. Cepé ataca, só que quando ele ataca esse pequeno grupo, sai da mata um grande grupo português. Não temos números, tá? Não temos números, mas calcula-se assim, coisa de uma centena de homens saindo de surpresa da mata. E Cepé, com essas dezenas de homens que tinha feito o ataque, é surpreendido. Então, não dá para conflitar, vão perder, eles resolvem fugir. Na fuga, o destino reservou para Cepé um buraco, possivelmente de tatu. É isso que está escrito, inclusive, nos diários portugueses, tem documento. O cavalo dele cai, ele consegue ainda levantar, mas na hora do combate ele é atingido com uma lança e depois com um disparo de arma de fogo. Como que sabemos que é Cepé? Primeiro porque ele trazia no cavalo com ele duas correspondências para Cepé. 2 correspondências dos padres para Cepé. Então, é Cepé. Não basta isso, assim que os índios fogem e notam que o grande líder não veio, uma comitiva de guaranis vai até o exército português pedir o corpo de Cepé. As narrativas portuguesas dos homens de Gomes Freire mostram que houve uma gigantesca comoção dos guaranis e que naquela noite eles passaram a noite toda com cânticos fúnebres e muito choro e que eles ouviam o lamento dos índios pela perda de Cepé, que àquela altura, no intervalo entre os combates da guerra, havia sido então eleito corregedor de São Miguel. Corregedor é o prefeito. Imagina um prefeito, que é juiz e que é presidente da Câmara de Vereadores. O corregedor seria o cargo máximo de um índio num pueblo das Missões. Então o Cepé naquele momento tomba
pouquíssimos dias depois, há o grande confronto na Batalha de Caiboaté, aonde os exércitos Portugal e Espanha vão enfrentar o exército Guarani. E aí não tinha muito o que fazer, né? Dura 1h30 a batalha, Cepé tinha razão. É um massacre, a gente chama de massacre, né? Porque não tem como. E hoje se aventa uma segunda possibilidade que seria o que nós temos. Seria uma proposta de Cepé, algo que hoje pensa-se que talvez desse certo. O que Cepé pensava? Cepé pensava em retardar os combates, não lutar. Porque Cepé era um homem à frente do seu tempo e ele sabia que essa coisa de Portugal e Espanha era muito tênue e que daqui a um pouco eles não iam mais querer os Sete Povos. E a ideia de Cepé era esperar em cima do monte. Em cima do monte. Então tem que subir o Planalto para chegar nos Sete Povos das Missões. Vai subir, né? Para entender, tem Santa Maria da Boca do Monte. O que é a Boca do Monte? É o monte, né? A gente vem no Rio Grande do Sul e encontra um Planalto. E aí encontra o Planalto, tem que subir esse Planalto. Cepé calculou o quê? Para subir o Planalto vão levar alguns dias, com muita dificuldade para subir canhão, para subir arma, para subir mantimento. E aí, nesse momento, os Guarani atacariam de cima, jogando pedra, lança, flecha, impedindo essa subida e retardando a chegada de portugueses e espanhóis nos Sete Povos, até que os próprios países, as metrópoles Portugal e Espanha, resolvessem não querer mais. E que, de fato, depois não quiseram mais, né? Cepé tinha razão nisso, se isso é real. Por quê? Porque depois que eles ocuparam as missões, foram embora, deixaram tudo de novo e o Tratado de Madrid foi anulado. Ficou tudo como estava. Então, talvez Cepé teria profetizado que, se retardassem essa chegada por meses, ou por um ano, ou por anos, os exércitos voltariam e os Sete Povos permaneceriam. Até quando? Não sabemos. Mas, depois disso, este é o homem Cepé. Hoje nós temos o mito Cepé, e Cepé, inclusive, a Igreja Católica já há um processo de aceitação de Cepé, a possibilidade de ele ser um santo. Tem uma cidade chamada São Cepé, né? Não é pouca coisa. Cepé se tornou referência hoje para muita gente, e não só para os Guarani. Esta terra tem dono, que é uma frase atribuída a ele, mas que há também alguns indícios que é uma frase anterior, mas se ele disse ou não disse isso, esta terra tem dono e não foi dada por Deus, etc., ela serve hoje para muita coisa. E Cepé hoje serve ainda como guia para povos guaranis, para nós missioneiros, para os gaúchos e brasileiros, porque Cepé é um herói desse povo todo. E bem ou mal, o que resta? Resta lutar. Lutar por aquilo que acredita. Cepé lutou, perdeu a vida, mas o legado continua. As missões cada vez mais são estudadas, vistas e lembradas. E Cepé, quer esteja onde esteja, ele deve estar sorrindo nessa hora. O espírito guerreiro de padres e guaranis era embalado pela vocação cultural que está intimamente ligada à música. A produção de instrumentos musicais que eram exportados para todo o mundo. Grandes padres, músicos vieram da Europa para construir os instrumentos musicais e ensinar. Então tivemos o grande centro de formação de músicos em Japejú. Um dos padres que mais se destacou foi Antônio Sepe e construiu a harpa, adequou a harpa, que é um instrumento milenar, para o tamanho dos índios. É interessante notar isso, né? O índio, o tamanho físico é menor que o branco, então as harpas ficaram menor em função de adaptação. A mesma coisa aqui, dá para dizer que o órgão melhor que tocou na América foi feito por Antônio Sepe. E eles substituíam a madeira, que seria metal, não tendo metal, fazia com chapa de madeira, como foi o caso dos primeiros órgãos de alta qualidade. Então a música teve todo esse significado, teve vários mestres de música, tanto índios quanto sacerdotes. Ainda na musicalidade, é importante falar um pouquinho sobre alguns instrumentos. O Paraguai usa muito ali a harpa, suas músicas.
A Argentina tem o bandoneon e o violão. Aliás, o violão em todas as pátrias. O Rio Grande do Sul com a sua característica missioneira, mas o acordeon, mesmo tendo iniciado lá atrás, com a gaita ponto, a gaita de botão, pequenos acordeões, né, como nós temos exemplos aqui, Tio Bilia, né, era exímio acordeonista da gaita ponto, também o Reduzino Malaquia e outros. Aliás, o Tio Bilia é falado naquela música ali, porque ele contava a história. Ele fala na música Coração Missioneiro, falamos no Tio Bilia e mostramos ele, o Tio Bilia, também tocando. É um resgate de pessoas antigas que já faleceram há anos, mas que prestaram uma contribuição muito importante. E o acordeon, como é um instrumento um pouco mais novo, chegando aqui lá pelos 1870, 1910, alguma coisa que outro historiador vai precisar melhor, mas é a gaita grande, a gaita pianada, que veio para o Rio Grande do Sul e tem na Argentina, em todos os países, e é um acordeon muitíssimo usado, inclusive mais de um instrumento para shows e festas e baile nas missões. Hoje as gaitas todas, inclusive a gaita de botão, a gaita botoneira, a gaita ponto, é muito usada, não importa o tamanho do show e da festa. E a gaita pianada também é muito usada. É o que o pessoal tem carregado como recurso para as suas festas. As missões se reduzem a fragmentos de pedra espalhados por cidades gaúchas e relíquias históricas. Mas a intimidade dos guaranis com a música está viva até os dias atuais. As missões é um solo sagrado, rico culturalmente, e a música é algo que integra muito na nossa cultura, nas missões, que vem esse legado desde a época dos índios guaranis, dos jesuítas. A introdução da música nessa cultura jesuítica
foi trazida através do padre Antônio Sepp, porque essa música missioneira, né, ela é uma música sacra, uma música no estilo barroca e uma música erudita. Então, nesse contexto, era a música cantada nas igrejas, né, nos corais, uma música feita com orquestras, né. Mas o índio tinha algo magnífico na sua espiritualidade, na questão da dolência do sentimento, de interpretar e de cantar e de tocar. E com o passar dos anos, né, as missões se tornaram ruínas, né, as reduções, e aí esse legado foi passando entre gerações. Eu vejo pela minha família, né, a minha avó, mãe do meu pai, Francisca Isaltina Matos dos Santos. Ela tocava gaita, tocava uma gaitinha de 8 socos, uma gaitinha de 8 baixo. E quando ela, grávida do meu pai, ela batia na barriga e dizia: esse aqui vai tocar gaita. E o meu avô, pai do meu pai, era professor no Itacurubi. E o meu avô era produtor rural, né, agropecuarista, ele criava um gado ali. Então, quando meu avô vinha das lidas do campo também, ele chegava em casa, sentava numa varanda, a minha avó aquecia água para o chimarrão e o meu avô pedia para ela tocar. E ela tocava, pegava a gaitinha no 8 baixo, ficava tocando uma polca, uma rancheira, uma vaneira, um shot. E os filhos menores em volta ali ouvindo, né? E o meu avô, entre uma cuia de chimarrão e outra com a minha avó, ficava ouvindo as músicas da minha avó. E o meu pai nasceu nesse ambiente, se criou nesse ambiente e trouxe esse legado, começou a tocar também. Aí ele trabalhou como caixeiro viajante pelas missões e a Santa Rosa, enfim, todo esse Alto Uruguai. E nas missões. E aqui em São Luís Gonzaga começou a ter um elo de amizade muito grande. E ele que tocava quando rapazote, depois foi servir o quartel e foi ter a sua atividade com vendas, a sua atividade no setor também de imobiliária, ele parou, se ausentou um pouco da gaita. E aqui em São Luís Gonzaga ele voltou a tocar gaita, trazendo esse legado. E tinha um bolicho, ele fundou um bolicho aqui em São Luís Gonzaga, né, o bolicho do Chico Salles. E eu me criei nesse ambiente, nesse bolicho, que era um ambiente, eu acho que mais musiqueiro do que bolicheiro, vamos dizer assim. E eu ficava do lado de trás do balcão e eu me lembro que a minha testa, né, eu tinha que ficar na ponta dos pés para olhar do lado de lá do balcão, vendo todo mundo tocar violão, tocar gaita, cantar, declamar poesia, trovar, e aquilo me encantava. E eu tinha 4, 5 anos de idade. Então, nesse ambiente, né, eu me imaginava, quando crescesse, estar do lado de lá do balcão, mas não para tomar um trago, mas para dedilhar uma acordeona e estar fazendo música com aquelas pessoas que conviviam naquele ambiente musical ali, amigos do meu pai. E com 6 anos eu comecei a dar minhas primeiras dedilhadas de gaita, meu pai me passou aquilo ali, então veio esse legado da minha avó para o meu pai, do meu pai para mim, e que eu tento passar alguma coisa para os meus filhos. E devido a isso que São Luís Gonzaga tem tanto essas famílias musicais, desses encontros, porque aqui é um local onde se conversa, se encontra na praça, se bate um papo, onde se faz serenata nos aniversários dos amigos, é um local onde o pessoal se reúne para fazer um assado e tocar uma gaita, tocar um violão. Então se respira, se vive música. E talvez esses encontros musicais venham desde a época dos jesuítas. E o diferencial dos missioneiros de tocar, eu acho que está aqui dentro. Está no sentimento, está no coração, na forma de se expressar, através da sua música, de um acordeon, dos acordes de um violão, ou através do seu canto, ou no formato de escrever, de dizer algo, né? É muito com o coração, com esse sentimento, com essa dolência, com essa ternura que a gente herdou desse legado dos guaranis. A nossa agrupação folclórica, completando este ano 14 anos de uma trajetória de dança, de cultura, de folclore. E a nossa agrupação folclórica é composta, a fundamentação dela, a parte basilar dela, é pelos irmãos Bassani, que são um grupo de irmãos, nós somos 4 irmãos, que agregamos na época os nossos amigos, colegas de outras entidades, porque tivemos essa vivência cultural nas entidades tradicionalistas aqui do nosso município de São Luís Gonzaga.
tivemos uma experiência de dança nas invernadas da entidade do DN, Carlos Bastos do Prado, do CTG Galpão de Estância. E depois dessas experiências em que a gente também teve o contato com a dança latino-americana, com a dança folclórica dos países aqui da América do Sul, nós resolvemos, né, depois que esses grupos que nós participamos nas entidades aqui do município foram mudando, as pessoas foram saindo, foram empreendendo em outras áreas, e nós continuávamos, mesmo que jovens, estudantes, trabalhadores, a gente resolveu seguir na área da dança, e aí criamos a nossa própria agrupação folclórica. Muito por isso, essa nomenclatura, esse nome, né, batizamos de Fênix, Grupo Folclórico de Dança Sul-Americana. A Fênix, representada na mitologia, a ave que ressurge das cinzas, né? Dentro da cultura latino-americana, nós temos como simbologia maior a representatividade desta fênix, o côndor, né? O côndor de Los Andes, que simboliza esse renascimento, a liberdade e esse valor maior pela cultura latino-americana. Somos 4 irmãos, dirigidos pela nossa mãe, eu, Beverly, o meu irmão Christian Bassani, as minhas irmãs Mirella e Regina Bassani e a minha mãe Rosane Bassani, que é a nossa diretora-geral. Na época, nós tivemos a participação, que era meu amigo, mas hoje é meu esposo, o Ambrósio Júnior Silveira Lopes. Outros colegas também, mais 2, 3 pares que dançávamos com nós, formamos essa primeira agrupação em 2010, em fevereiro de 2010, quando a gente começou. Dançamos, né, o folclore argentino, o folclore andino-peruano, o folclore colombiano, o folclore gaúcho principalmente estilizado, com a releitura, né, das danças tradicionais do Rio Grande do Sul. E quando a gente era convidado para participar de eventos internacionais, porque geralmente o convite para o Fênix Grupo Folclórico é representar São Luís Gonzaga, mas em especial as Missões e o Rio Grande do Sul, em eventos folclóricos que reúnem países da América Latina como Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, a gente sentiu a necessidade de dançar a nossa terra. E resgatando a essência do nosso povo missioneiro, principalmente do povo Guarani, que é onde nós temos o maior orgulho de representar essa ancestralidade e fazer esse resgate cultural do índio Guarani, desse povo que é o nosso povo pai. Nós todos somos remanescentes dessa raça. Nós entendemos que o povo Guarani, o povo índio, hoje usa a nomenclatura para denominar o índio como povo originário, mas o nosso povo originário, o povo índio Guarani, ele usava em seus rituais do cotidiano a dança, o canto, as artes, que não eram encaradas, não eram feitas como arte, como produção artística, mas como cotidiano, como dia a dia. O índio dançava quando para agradecer a boa colheita, para homenagear os pais da natureza, que eram os deuses, sol, trovão, para homenagear os seus líderes mortos em combate. O índio dançava e cantava quando ia para a guerra, quando retornava da guerra. Então, destas batalhas, muitas vezes também tinham danças e cantos para que se evocasse espíritos ancestrais guerreiros, para que eles se fortalecessem e continuassem a defender o seu povo e a sua terra. Então, inspirados nessa ancestralidade indígena Guarani e sabendo da magnitude da história jesuítico-guarani, que foi a fusão desse poderio espanhol e essa essência original, genuína e inteligente aqui do povo das Missões, no momento em que aceitou essa simbiose cultural e criou, então, que Voltaire chamou como triunfo da humanidade, né? As Missões Jesuíticos Guarani. Inspirados em tudo isso, nós criamos em 2014, há mais de 10 anos, a gente começou a pensar, a pesquisar, a estudar
e montar um espetáculo que rememorasse exatamente todos esses sentimentos, essas emoções da história, da cultura e dessa ancestralidade guarani. Para pensar nesse espetáculo, nós tivemos muitas dificuldades, porque para resgatar a história e fazer ela o mais original, o mais na essência possível, é difícil nos dias contemporâneos. Começamos que o índio, o Guarani, o nosso povo, tem a nudez, né? Antes da catequização, antes das imposições europeias, né? Da civilização, as vestes eram as vestes daquilo que eles usavam, dos couros dos animais que tinham na região, as penas, os ornamentos, os adereços. Então, para a gente fazer esse resgate da nudez e representar isso de uma forma que a gente pudesse participar desses eventos que nos chamavam. Os eventos são sóbrios, para representar nossas missões, representar a nossa cidade, e para trazer essa originalidade nós pensamos na questão da indumentária que resgatasse e trouxesse o couro, né? E o couro a gente foi atrás de uma sapataria aqui do nosso município. Tivemos um amigo que era o sapateiro artesão, e ele trabalhava em couro para a indumentária gaúcha, desde botas, sapatilhas, as guaiacas, e aí a gente conseguiu encomendar com ele as peças inteiras de couro dos animais, né, do gado bovino, fundamentalmente a parte superior do nosso traje compreende esse material, e essas peças, pela minha mãe, que é a nossa figurinista, produtora, ela que nos ajudou artesanalmente a construir essas peças em couro para que nos cobrisse a parte superior do corpo aqui do tórax, tanto dos índios Guarani, dos homens, né, dos bailarinos. Em alguns momentos as bailarinas também, em alguma performance, nós meninas também usamos esse material em couro, que também é costurado em couro. Ele é tiras de couro que são unidas às peças para que se formasse uma espécie de colete. Deste parte superior, nós tínhamos que pensar no xiripá primitivo, o que é muito difícil de a gente representar, principalmente para os movimentos da coreografia que foi criada. O xiripá primitivo, ele é basicamente uma saia, é um pano que envolve e faz o entorno da cintura para baixo do índio, né? Mas nós precisávamos dar uma certa segurança para que os movimentos acontecessem de forma natural no palco. E aí nós pegamos o xiripá e adaptamos, o xiripá gaúcho, adaptamos com juta, usamos os tecidos de juta para dar uma impressão assim no palco de coisa rudimentar, de coisa mais rudimentar e rústica, para que ficasse essa impressão da indumentária. E o outro tecido que a gente usa bastante, que remete muito às missões, é o tecido de cor crua. O tecido de algodão, cor crua, que é o símbolo do missioneiro, justamente pela linha de lã de ovelha, que era o material que eles tinham, artesanal, construíam. As cores eram usadas, mas de forma muito simples, extraída. E isso também é um detalhe. O índio Guarani, quando nós pesquisamos o nosso povo Guarani, também foi uma dificuldade para o nosso grupo para caracterizar esse Guarani. Porque a gente pesquisou, estudou, foi atrás de vídeos, documentários, resgates de multipovos indígenas, multipovos originários que usavam ornamentos muito coloridos, pinturas bastante expressivas. E o nosso índio Guarani, ele é, de certa forma, muito simples. No vestir, os ornamentos em pena são justamente de animais daqui da região, né? Os pássaros, as cores dos pássaros aqui das missões. Então, essa preocupação também, justamente porque a nossa pele, o nosso formato de rosto, a nossa anatomia corporal não trazia, quando a gente vestia a roupa ou posicionava para o palco, inclusive nós somos loiras, as minhas irmãs são muito loiras, essa dificuldade na caracterização
foi bem preocupante para nós enquanto agrupação. E nós temos daí aquela liberdade poética no momento do traço indígena guarani, que ele faz um traço em cor preta, assim. A gente tentou, fez várias adaptações, não ficava nada parecido. Então nós buscamos uma cor que é a cor que representa as missões também, desde a bandeira das missões, que também remete um pouco, né, das cores da coroa espanhola, o vermelho sangue e o amarelo ou dourado, né? Mas enfim, na vestimenta indígena nós quisemos também trazer um pouco desse vermelho, que também simboliza o sangue, a força. O vermelho traz a força do Guarani guerreiro, né? Nós sabemos que esse índio guerreiro, essa caracterização, justamente por a missão ter sido trazida, né? A missão lá desse povo, 3.000 e poucos índios que vieram de Concepción de la Sierra para a missão de São Luís, onde houve esse povoamento desse povo, e que os 7 povos das missões foram erguidos, São Luís entre eles. A gente, conforme as pesquisas que a gente fez, os estudos que a gente faz, as leituras que a gente faz, a gente sabe que esses 7 povos que ficaram na margem de cá do Rio Uruguai e que ficaram justamente em fronteira com a coroa portuguesa, com o território que pertencia à coroa portuguesa, muito certamente esses povos, dos 7 povos das missões, eram muito guerreiros, muito combatentes e eram os linha de frente. Então, tudo isso nós quisemos representar. E na vestimenta, as bailarinas usam, os rapazes usam essas cores mais fortes, o couro e o vermelho. E conforme as pesquisas, inclusive de um monumento que nós temos de um grande artista são-luisense, que é o Vinícius Ribeiro, escultor, nosso orgulho aqui de São Luís Gonzaga, e a gente se baseou bastante também nessas pesquisas que ele faz para trazer essa caracterização, a ornamentação.
A dor entrava nas carnes, na alma negra tristeza dos guerreiros de Tiaraju que pelejavam defesa, porque o lunar divino mandava aquela proeza. E já rodavam ginetes sobre os corpos dos infantes das 7 santas missões, que pareciam gigantes na peleja, tão sozinhos, na morte tão confiantes. Eram armas de Castela que vinham do mar de além, de Portugal também vinham dizendo por nosso bem: se Pete Araju ficou santo, amém, amém, amém. Poderíamos dizer em poucas palavras que a música, tal como veio da Europa, embora tenha encontrado aqui também sinais de música do índio, mas como nós conhecemos, a música e partitura veio através dos jesuítas para este pedaço de chão aqui. É a música barroca, clássica barroca. Depois vieram acontecendo adaptações e cada região conserva o seu estilo meio regional ou micro-regional. Por exemplo, nós temos na Argentina o forte é o chamamé. Nem vou falar em outros gêneros em outras partes do país. No Rio Grande do Sul nós temos muito aqui a vaneira e o shot, mas fora os ritmos, entendeu? Ela tende a buscar missioneira. E o pessoal tem usado, não sei se corretamente, do ponto de vista histórico e técnico, a expressão música missioneira. Porque música missioneira seria uma coisa, e música das missões era diferente. Porque música das missões é missioneira não tocada nas missões. E música missioneira está amarrada ao barroco, que outras pessoas com maior conhecimento poderão trabalhar nesse assunto. Mas é muito importante e também não dá para esquecer que a musicalidade está muito ampla e faz com que os profissionais da musicalidade, da música, são profissionais e está dizendo profissão, tem que trabalhar, tem que ganhar. Então eles tocam aquilo que é sucesso no momento, sendo ou não bem ou menos missioneiro. Então, mas serve de inspiração. Isso que é muito importante. Serve de inspiração, e esta integração do Rio Grande do Sul com a Argentina e o Paraguai é intensa, com o chamamé, com a polca paraguaia, com as músicas do Rio Grande do Sul, tocam lá e cá com pequenas diferenças, guardando este pedaço de mundo. Então há uma relação, uma interatividade entre as pessoas que trabalham com música, com seus shows, com suas letras, com suas criatividades, e esparramando música neste mundo que nós conhecemos um pouco. Dão licença, missioneiros, preparem seus corações. Vou falar de um sentimento que nasceu nas reduções, atraindo muitas almas de quem gosta das missões. Antes choque de cultura entre o índio e o jesuíta, mas a paz foi vencedora numa história que é bendita. As missões têm alma pura e a fé que ela acredita. Mas não basta ser gaúcho, tampouco ser brasileiro, se ainda está te faltando um coração missioneiro. Mas não basta ser gaúcho, tampouco ser brasileiro, se ainda está te faltando um coração missioneiro. Olha um pedaço desta bandeira de glória, servindo de
sempre de braços abertos na confluência da história. De vez em quando eu respondo pergunta de um forasteiro que já conhece as missões e o seu povo hospitaleiro. O que é que eu posso fazer pra que eu seja um missioneiro? Mas não basta ser gaúcho, tampouco ser brasileiro, se ainda está te faltando um coração missioneiro. Mas não basta ser gaúcho, tampouco ser brasileiro, se ainda está te faltando um coração missioneiro. Desolado então se queixa, esse aqui não foi gerado. Como fica a procedência se nascer longe no estado? Deixe na cruz de Lorena teu coração amarrado. Leve no estado de espírito este símbolo na lembrança desta gente diferente. Gratidão, crença e confiança. Carregue a cruz de Lorena, missioneira na esperança. Mas não basta ser gaúcho, tampouco ser brasileiro, se ainda está te faltando um coração missioneiro. Mas não basta ser gaúcho, tampouco ser brasileiro, se ainda está te faltando um coração missioneiro. Presta homenagem às missões com a gaita do tio Bilia. O Arnóbio me disse um dia: que façanha, meu parceiro, viva o Rio Grande e os gaiteiros. É o nosso abraço que vai desta homenagem a meu pai, com coração missioneiro.
Ter um coração missioneiro é ter no peito um coração que palpita pela nossa música, pela nossa história, pelo que os nossos antepassados deixaram aqui. E a cada acorde de uma gaita e de um violão, tu sente na alma o toque missioneiro. É o coração missioneiro que bate mais forte nesse momento. E nós, como missioneiros de São Luís Gonzaga, nos sentimos orgulhosos de pertencer a este povo que traz no sangue a herança da raça Guarani. Coração missioneiro é para nós o nosso dia a dia. Porque quando nós escutamos uma música, uma melodia, nós diferenciamos no mesmo instante o que é a melodia de um missioneiro. Para nós é um motivo de muito orgulho termos nascido aqui e carregarmos este coração missioneiro. Ter um coração missioneiro é ter esse sentimento de amor a essa terra vermelha que bebeu o sangue de mártires guarani, que aqui criaram uma sociedade que encantou o mundo pela condição da população indígena. Aqui no centro da floresta meridional da América viveu uma população muito feliz, podemos dizer assim, cristianismo feliz, e nós, herdeiros dessa história, desse patrimônio, consideramos ser coração missioneiro é ter essa fé, essa determinação de ser solidário, de ser fraterno, de ser irmão de todos os nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Coração missioneiro traz esse sentimento que nós temos enquanto Fênix Grupo Folclórico, nesse espetáculo sobre as missões, de resgate dessa força, dessa garra, desse instinto de liberdade, desse amor por essa terra, essa gloriosa terra que a gente chama Terra Missões. Então, o nosso coração pertence a essa terra, faz parte dessa história. Nós somos os remanescentes desse legado. Então, coração missioneiro para nós significa estes sentimentos de Fênix Grupo Folclórico e Missões, esse espetáculo que traz a saga de Sepete Araju e as reduções jesuítico-guarani.
A história das missões jesuíticas é um campo vasto com aproximadamente 4 séculos. Tendo em vista esta grandeza e complexidade, esta minissérie ficou reduzida quanto aos assuntos apresentados. Ainda queremos dizer que as relações entre os jesuítas e as populações indígenas locais foram contadas de forma imparcial, conforme os relatos de historiadores, professores, pesquisadores e outros entrevistados. Uma introdução valiosa ao tema e que tem como objetivo incentivar os espectadores a buscar novas informações, seja por meio da leitura, pesquisa ou visitas a institutos históricos e geográficos, museus e sítios arqueológicos existentes que são abertos ao público em horários determinados.